it's a silly question. I think it's like asking whether Raskolnikov existed in Crime and Punishment. Like it's not a trivial question, because you can answer yes and you can answer no. You can say, well, there was no such specific person as Raskolnikov. But it's not a helpful question, because the reason that Dostoevsky's Crime and Punishment is a masterpiece is because Raskolnikov was everywhere in Russia when Dostoevsky wrote Crime and Punishment. And so Raskolnikov is hyper-real, not real. In a sense, it's irrelevant to me. Reflective of some order that's so profound and implicit that there isn't a better way of describing it than divine. But I don't really care if we look at that from the bottom up, like as a biological phenomena, or as from the top down. I don't think it makes any difference. My experience has been that the more deeply I look into these texts, the more I learn. O maior inimigo do conhecimento não é a ignorância, é a ilusão do conhecimento. Daniel Boorstin. Inclusive, muita gente tem a ilusão de que essa frase é do Stephen Hawking, mas ela não é dele. O Richard Dawkins, que é um biólogo ateu, diz que a única coisa que lhe interessa são os fatos, as verdades factuais, e que a ciência lida com essas verdades, pois somente com essas verdades é que são produzidos bons frutos para a humanidade, como levar o homem à lua, por exemplo. Isso pode parecer uma verdade, mas na realidade, é só uma tremenda ilusão do conhecimento de Dawkins. No vídeo passado, nós mostramos a fé prévia, que é fundamental ao ateísmo, que fundamenta o ateísmo. A famosa cosmovisão materialista naturalista. Nesse vídeo, vamos te mostrar como essa cosmovisão, na verdade, é uma cegueira mesmo. Olha o que ele fala nesse vídeo aí. We have to prioritize our perception. That's a tricky problem. Well, I would prioritize my perceptions like this. The fact that I care about are the facts that are true and have evidence going for them. I'm not that interested in symbols. Para você entender a ignorância contida nessa frase do Dawkins e nas pressuposições do mesmo, eu tenho que te avisar. Eu preciso de argumentação lógica, racional e filosófica aqui. Mas eu prometo que eu vou tornar isso mais fácil e simples de entender possível para mim e para você. Para entendermos o argumento lógico, nós precisamos observar mais esses detalhes aqui da conversa. Olha isso aqui. With quantum phenomena, because at the micro level, things don't act like things act at the macro level. So they escape our intuitions. And one of the things you said was that although it's perhaps even impossible for creatures embodied like us to get a grip on quantum phenomena, the strange wave-particle duality, for example, we have ample evidence that it works, and stellarly. And I would say exactly the same thing about the biblical texts. Because they run into a mystery, like there's a horizon of mystery, which I do not claim to penetrate. But insofar as I've been able to understand the texts, every time I make a improvement in understanding, it reveals something to me that's just like shattering. Quantum physics is deeply mysterious, and you're saying that biblical texts are deeply mysterious. The difference is quantum physics, the predictions you derive from quantum physics are fulfilled to the umpteenth decimal place. The umpteenth decimal place, I mean, I think it was Richard Feynman says, equivalent to predicting the width of North America to the nearest hair's breadth. Now right. That's impressive. That's no doubt. The mystery there, as it were, gains its credentials by its predictions. The mysteries of the Bible don't have any credentials at all, as far as I can make out. Peterson aqui está colocando um certo tipo de valor de difícil compreensão que a física quântica pode fornecer à humanidade, e ele compara isso, ainda que obviamente em categorias diferentes, com um valor que pode ser ou não de difícil compreensão, mas que está contido nos textos bíblicos. Então o que o Dawkins acaba fazendo? Ele deixa claro que para ele o tipo de valor que se expressa no mundo físico de forma matemática e que a física quântica pode nos proporcionar é o único tipo de valor que lhe importa. A questão é que eu tenho que te perguntar, esse é realmente o único valor que de fato importa para qualquer pessoa no mundo? Esse é o único tipo de valor que nós podemos e precisamos alcançar em nossas vidas? Fala sério, pensa um pouquinho sobre isso. A única coisa que importa para você é se você consegue ligar um computador e ele funcionar cada vez mais rápido? Ou será que tem alguns outros valores que são mais essenciais até do que isso para sua vida? Eu vou te mostrar a resposta do Jordan Peterson e em seguida eu te mostro a gigantesca falha lógica do Dawkins. Falha essa que o próprio Charles Darwin, o criador da teoria da evolução, vai me ajudar a deixar bem evidente. Fica comigo até o final desse vídeo que você vai ver o que o Darwin fala sobre a obviedade do problema dessa visão do Dawkins. The Bible, I know my way around the Book of Common Prayer.
I know the hymns. That's all. I don't value Christianity as a truth system at all. Okay, so let me ask you about that, because maybe that's true and perhaps it's not. So the first question is, like, do you think that there are any marked differences between cultural traditions that would enable you to rank order them in terms of their ethical validity? Yes, I do. Okay, so for example, we could contrast mainstream UK Christianity with Islamic fundamentalism. Yes. Okay, so there's a hierarchy. There is a hierarchy. Okay, a hierarchy that points to what? Well, in the case of Islam, I dislike any religion which punishes apostasy with death, that throws gay people off high buildings, that practices clitoridectomy. That seems to me to place Islam on a lower level than Christianity, but that's not to say anything very positive about Christianity. Well, it might be to say something positive about Christianity. Like, I think that question is open, because you might ask yourself, what did Christianity get right that led it away from those particular presumptions and towards something that you regard as more ethically appropriate? Like, this isn't a trivial question. It's a very modest claim. There's not very much. I mean, to be better than a religion that throws gay people off high buildings is not really a very virtuous achievement. I don't know. I don't know if that's true. Dawkins e Peterson acabam de argumentar nas entrelinhas algo muito profundo. Dawkins acaba de admitir que existe um tipo de valor que excede aquilo que a ciência exata pode lhe oferecer, o valor ético e moral. Peterson então mostra a diferença entre duas expressões culturais moldadas por visões diferentes. A ocidental, que é orientada por uma moral judaico-cristã, e uma moldada pela visão cultural islâmica. E claramente, o Dawkins vê distinta diferença entre as duas. O que geralmente se segue da visão ateia nesses quesitos é: eu sou uma pessoa boa, eu não preciso de Deus para ser bom. E aqui se encontra uma falácia lógica e filosófica gigantesca. Sejamos realistas, existem muitas pessoas céticas que são bons exemplos morais, vivem vidas moralmente ajustadas e às vezes até melhor que muitos que se dizem religiosos por aí. Mas atenção aqui, a questão nunca foi essa. O que fica evidente aqui é que você não precisa acreditar em Deus para ser uma pessoa moralmente treinada. Mas não é verdade que você não precisa dele para ser bom, e eu vou provar isso agora para você. If you look at the barbarism that characterizes the human past, you might think that any progression whatsoever towards something approximating mercy and tolerance is nothing short of a bloody miracle. Well, like, people are pretty ruthless, and so are our chimpanzee cousins. Yes, they are. Right. So Yes. so we move forward into the light with great difficulty. Yes, And yes. the fact that we can take that for granted now, and that it seems self-evident and deserving of faint praise. Você se incomoda ou até se revolta com atitudes tomadas por políticos ou evidenciadas por algumas culturas, você tem duas opções para explicar o seu incômodo aí. Ou não há nada de errado em brutalizar pessoas, mas você não acha isso legal e isso é apenas a sua opinião. Ou então isso é errado, independente de alguém concordar com isso, e pronto. Diante disso, e diante da conversa que vimos até aqui, eu levanto duas premissas irrefutáveis. Vamos analisar a primeira. 1. Se Deus não existe, também não existem valores morais objetivos nem deveres. Me responde aí, o que é um valor e o que é um dever? Valor é aquilo que separa o que é bom e o que é mal. Dever é aquilo que separa o que é certo e o que é errado. E não são a mesma coisa. Seria bom que eu me tornasse um engenheiro de software, mas eu não sou moralmente obrigado a me tornar um engenheiro. Algumas vezes, inclusive, só temos más opções para fazer uma escolha. Mas ainda que sejam todas más opções, possivelmente uma delas será a correta a ser tomada. Agora me diz aí, o que é subjetivo e o que é objetivo? Subjetivo é aquilo que é uma questão de opinião, apenas de opinião. E objetivo é aquilo que é, independente da opinião de alguém. Então, se eu acredito que os valores e deveres morais que determinam o que é certo ou errado dentro de uma sociedade forem subjetivos, qual é o fundamento para dizermos que é errado? Se existem valores e deveres morais objetivos, o fundamento para isso só pode ser um ser supremo. Pois se não for um ser supremo, quem é o definidor dessa moral? Um ser humano? Lembre-se que seres humanos que sozinhos acumulam muito poder se tornam extremamente perigosos. Seria confiável pessoas determinarem o que é certo e errado no mundo todo? Ou você prefere dizer que é errado a depender da cultura da pessoa? Discorda de mim? Então ouça agora o próprio Charles Darwin.
te dizer isso. Se os homens fossem criados precisamente sobre as mesmas condições que abelhas de uma colmeia, dificilmente teríamos dúvidas de que nossas fêmeas que não se casassem, assim como as abelhas operárias, acreditariam ser um dever sagrado aos seus irmãos. E as mães lutariam para matar suas filhas férteis, e ninguém pensaria em intervir nisso. Essa seria a realidade se Deus não existisse. Olha o que Jordan Peterson disse ao Dawkins agora. Let's talk about the oppression of women. Yes. We make a scientific case that that's inappropriate? Or is it a case that we're making on some other grounds? Like I see in the Judeo-Christian tradition, one of the earliest pronouncements is that both men and women carry the image of God, both. And that sets a certain tone to everything that follows. And it is a remarkable proclamation given its radical age, that both men and women carry the image of God and are to be treated as something with intrinsic value outside of the domain of power and politics. And it isn't obvious to me, having thought about this a lot, how we deal with that in the pure realm of fact. Because one of the facts is, if I can oppress you, why the hell shouldn't I? Se eu posso te oprimir, por que razão eu não deveria fazer isso? Veja, a própria visão do filósofo Foucault, que é um filósofo materialista, em seu livro, A Microfísica do Poder, ele claramente entende que as relações entre os seres humanos são objetivamente e intrinsecamente apenas uma questão de dominação. Se é assim, o que me impede de oprimir aquele a quem eu posso e consigo oprimir? Você pode se questionar, por qual motivo eu oprimiria alguém? Se não há nada de errado e nada que te impeça para satisfazer os desejos mais intensos, isso é bem fácil de imaginar. O próprio Foucault, como eu já disse, entende que as relações humanas são relações de dominação um contra o outro. Então, se eu tenho um desejo intenso que aquela pessoa pode me satisfazer, mesmo contra a vontade dela, por que motivo, se não há motivo moral, objetivo para reger a minha vida, por que motivo eu deixaria de oprimi-la? Se eu sou mais forte, tenho capacidade para fazer isso, o que me impede? Se não existem valores morais objetivos. Claramente o que me impede é que existem valores morais objetivos, e essa é a nossa próxima premissa. Mas, primeiro, para você ter certeza que entendeu esse detalhe que eu tô falando, olhe para os animais. Não existem deveres morais uns para com os outros ali, justamente porque não existe um valor intrínseco nas relações de um animal para com o outro. De fato, ali é dominação e poder um contra o outro. E por isso seus instintos mais primitivos são sempre buscados. Se eles conseguirem alcançar, nada vai impedi-los de alcançar. Agora pensa, se somos meramente animais, por que existiria valor intrínseco em nossas relações? Por isso eu repito para você a primeira premissa. Se Deus não existe, também não existem valores morais, objetivos, nem deveres. Mas eu sei que você está pensando agora. Você está pensando que pode sim criar um sistema ético sem a sua crença em Deus, mas eu vou repetir isso para você. A questão nunca foi essa. A questão é mais profunda. Se não há aquele que atribui valor a esse sistema, o que torna esse sistema realmente objetivamente válido? Talvez se você for um leitor ávido de filosofia, você me traga o dilema de Eutifron. E eu vou já te dizer o seguinte, ele não invalida em nada a premissa, pois ele é um falso dilema. Deus é, em sua natureza, a definição de bom, e seus mandamentos e ordens refletem sua natureza moral. Se você chegou até aqui, já se inscreve no canal, porque tem muito conteúdo intenso ainda para sair ainda esse ano. E após o seu like, claro, se você quiser falar mais sobre o dilema de Eutifron, é só falar aí nos comentários. Estamos prontos agora para a nossa segunda premissa. Existem valores e deveres morais objetivos. Eu pensava que essa premissa seria tão clara e cristalina como um diamante, mas recentemente estive conversando com uma pessoa que me disse a seguinte frase: os valores morais são subjetivos, mas é óbvio que o nazismo foi algo muito ruim. Bem, eu acho que ela não entendeu absolutamente nada do que a gente estava falando. Claramente o problema dela é com a primeira premissa, pois no fim das contas ela concorda que valores e deveres morais objetivos precisam existir, já que ela afirma que o foi algo muito ruim. De qualquer forma, vale a pena ver o Jordan Peterson dando uma aula ao demonstrar a óbvia veracidade dessa premissa. As we know, is a tricky business. Do you think there are differences in the truth claims between different writers of fiction? Like, is Dostoevsky more profound than... No, well, I wouldn't call fiction truth claims anyway. I mean, these are... Then on what grounds do we rank order the fiction in terms of quality? Like, Dostoevsky is a profound purveyor of fiction on the philosophical front, unbelievably deep and profound. Yes, There's something true about what he's writing about. It's nothing to do with the truth that science is concerned with. The truth of science is the truth that gets us to the moon. I mean, this is nothing to do with whether
one writer of fiction has a sort of insight into human nature. That goes without saying. I accept that. Okay, so how do we deal with the notion that on the purely factual side, how do we deal with the idea, let's take you talked about clitoridectomy, let's talk about the oppression of women. Yes. We make a scientific case that that's inappropriate? Or is it a case that we're making on some other grounds? Like I see in the Judeo-Christian tradition, one of the earliest pronouncements is that both men and women carry the image of God, both. And that sets a certain tone to everything that follows. And it is a remarkable proclamation given its radical age, that both men and women carry the image of God and are to be treated as something with intrinsic value outside of the domain of power and politics. And it isn't obvious. Se ainda assim há alguma dúvida da premissa, pense o seguinte: seus 5 sentidos são falhos, mas ainda assim você acredita que pode usá-los para observar e decifrar verdades através deles. E ainda assim você em nenhum momento do seu dia duvida que esse mundo à sua volta não exista na realidade. Não há motivos para você pensar assim, então você segue acreditando nos seus sentidos. O mesmo ocorre com a sua experiência moral. E o que ela te diz? Algumas coisas são certas e outras são erradas. Algumas coisas são boas e outras são más. Isso existe objetivamente falando. É algo objetivamente ruim e errado. Generosidade é algo objetivamente bom e certo. Mas negar isso leva a algumas respostas bem assustadoras, tais como essa. Em certa universidade americana foi questionado se abuso é errado. E a resposta: o que pode ser classificado como abuso muda de sociedade para sociedade, de modo que não podemos de fato usar a palavra sem associá-la a um contexto histórico. Eu não preciso dizer mais nada, né? Olha a consequência de enxergar os valores morais como coisas meramente subjetivas. Eu vou apenas repetir a premissa para você. Existem valores e deveres morais objetivos. Como em todo argumento lógico da filosofia, se 2 premissas são verdadeiras, como são as colocadas nesse vídeo, a conclusão, que deve ser necessariamente uma soma matemática das duas, é também verdadeira. A premissa 1 nos diz que, se Deus não existe, também não existem valores morais objetivos nem deveres. Porém, a premissa 2 nos afirma: existem valores e deveres morais objetivos. Logo, Deus existe. Essa é a conclusão infalível dessas 2 premissas. Se você entendeu o argumento até aqui e fez algum sentido todas essas questões que estamos argumentando, fica a pergunta: o ateísmo é, no fim das contas, uma religião? Para responder essa pergunta, você precisa assistir isso aqui.